Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Antônio J. Santos, aqui da Web Rádio Hits Pentecostais. Nós temos um canal no YouTube, onde você que está me vendo agora, você pode então aí passar para os seus amigos, para seus amigos, pessoas que você julga que estes vídeos sejam importantes, ok? E estamos aí em 2018, ano que teremos inclusive eleições para presidente da República do Brasil. Nós temos aí o presidente Temer, que está inclusive muito doente. Não sei se é possível chegar até o final do mandato dele, né? Vamos torcer que ele consiga chegar até o final do seu mandato e que tenhamos aí um novo presidente para administrar o nosso país com bastante forças nos braços, muita inteligência e boa administração. Não é isso mesmo? Pois é, e eu estava lendo algumas informações nos jornais do Brasil e eu estava vendo o seguinte: um questionamento sobre a cultura, né? A cultura brasileira. Algo que eu, por exemplo, não tenho tanta cultura assim. Acredito não ter tanto conhecimento assim, né? Mas é o seguinte, o questionamento é o seguinte: o tema abordado é o seguinte, o tema, inclusive vamos aqui, olha, veja bem, o tema da redação da FUVEST de 2018 aborda polêmicas em museus de arte. E diz aqui, né, olha, tema abordou a exposição sobre diversidade cultural que foi cancelada em 2017 após ataques das redes sociais. E é o seguinte, este tema realmente foi muito polêmico, inclusive a gente viu aí em vídeos muitos artistas dando as suas opiniões, né, sobre este museu que trouxe aí umas cenas bastante tristes, dizemos assim. Diversidade sexual como tema cultural, meu amigo, é demais, né? Colocar homens pelados em praças públicas com crianças, isso é crime. No meu ponto de vista, isso é crime. Não sei como aquela questão, né, de crime ao pudor não foi acionado desta vez. Eu não consigo entender isso aí, né? Como que pode isso aí, as pessoas cometerem um crime desse e não ser questionado pela lei, né? Mas eu estava analisando o seguinte: os alunos, eles foram questionados sobre este tema
E não houve respostas adequadas segundo o texto da informação que eu li. Os alunos não trouxeram informações coerentes ao assunto, não trouxeram uma resposta sim ou não. O limite da cultura. Até que ponto pode-se fazer arte? E que tipo de arte deve ser feita? Mas eu também analiso o seguinte: o que se esperar de muitos jovens formados em faculdades que talvez eles não aprendem tanto assim sobre cultura? O que esperar, por exemplo, de jovens que, quando fazem as suas formaturas, eles saem um carregado pelo outro, bêbados, caindo das suas formaturas? Eu diria que quando há uma formatura de uma faculdade, aí com 20, 30, 40 alunos, 15 ou 16 ou 17 ou 20, seja lá a quantidade que for, quando acontece estes eventos, é convidado muitas pessoas, é convidados bandas de músicas, é convidados os parentes, tios, avós, sobrinhos, primos, irmãos e assim sucessivamente. É uma festa muito bonita, inclusive. Mas olhando pelo lado cultural, moral e dos bons costumes, acaba saindo fora da ética. Porque jovens com idade não tão avançada e que estão se profissionalizando depois de sair de uma faculdade para exercer funções que se tornam muito sérias na vida, de muita responsabilidade, onde muitos saem de faculdades de formação como enfermeira ou auxiliar de enfermeiras, outros vão ser engenheiro civil ou já se torna engenheiro, né, após sair da faculdade formado. Olha, em suas formaturas eles não dão este exemplo. Porque é evidentemente que é um dia de extravasar, é um dia de festa, é um dia de muita alegria. Mas eles acabam ultrapassando os limites e eu creio até que chega a envergonhar até os próprios pais, que de repente o apoiaram tanto, valorizaram os estudos, pagaram as faculdades dos seus filhos, e que às vezes até os pais talvez fiquem envergonhados pela vergonha que o filho acaba causando na sua própria formatura. Ah, mas isso não é vergonha, né? Sair bêbado das faculdades, sair, pular, dançar, realmente extravasar, é o dia então que se pode fazer tudo? Será que realmente é assim? Você veja bem, no início das formaturas você não ouve alguns discursos profundos, com inteligência,
não é passado a oportunidade para todos os alunos trazer um discurso, uma informação daquilo que ele aprendeu e, de repente, daquilo que ele quer passar para os seus futuros contratantes, como médico, como enfermeiras, como engenheiros, como administradores, né? Aqueles que fazem curso de administração, né? Trazer de repente para algumas personalidades empresárias que estão por ali, para ouvir o que esses jovens recém-formados têm para oferecer para os novos empreendimentos. O que esperar dessa juventude, desses novos profissionais que estão vindo aí para o futuro da administração do país? Olha em que ponto chegou o nosso país. Olha as falcatruas que os nossos vereadores, deputados, governadores, presidentes, administradores em geral está causando de mal para o país. Mas por quê? Estes são os exemplos das faculdades. Esses homens, estas mulheres administrativas do nosso país, é o exemplo para os nossos professores, embora os nossos professores queiram passar o melhor possível. Mas você tem observado quantos professores estão apanhando nas salas de aula? Mas aí, de repente, vira e mexe, os professores é que têm que perdoar os alunos, de repente, por estarem drogados, ou talvez até por chegar bêbados na sala de aula. Mas os professores têm que tolerar essa situação e têm que dar aula, e no final do ano, esses indivíduos têm que passar de ano. Eles precisam serem aprovados, os seus currículos nas escolas. Não é para menos o que acontece nas suas formaturas, não é mesmo? A questão sobre arte. Eu não sou artista. Eu não sou artista. Embora a gente toque um pouco de violão, mas eu penso que a arte é muito diferente de tirar a roupa e deitar nos asfaltos, em frente a algumas praças públicas ou em lugares específicos determinados por algumas empresas que se diz promotoras de arte. As faculdades talvez não cobram tanto assim, né? A questão arte. Porque a arte hoje é quem faz mais arte. Mas como assim quem faz mais arte? Não, quem faz as coisas mais erradas no país. A arte hoje é de quem pratica as artes mais terríveis, mais horrível. Talvez isso é considerado como arte. Talvez a música, que seja o grande sucesso das paradas, seja aquela música com palavras torpes, com letras
incentivadoras ao sexo, com letras que são incentivadoras da permissividade, da lascívia. A arte não é fazer música falando-se da natureza, falando de algo bonito, colocando muitas vezes Deus como criador de todo o universo em suas letras. A arte, no mundo que nós estamos vivendo, e para essa nova cultura que estão se trazendo e se formando, não é criar arte, é fazer artes que dá tristezas para os artistas de verdade. O que nós podemos esperar em um mundo que as faculdades estão ensinando só o essencial e que muitas matérias, inclusive, foi retirada dos currículos escolares? Porque nós sabemos que algumas matérias elas foram extintas. E são matérias que levavam o aluno a ter psicologia, mais conhecimento, né? Lamentavelmente, muitos hoje não querem saber disso aí, né? Estudar mesmo com afinco já não é mais interesse das grandes escolas. A exposição sobre a diversidade sexual foi cancelada em setembro do ano passado, após ataques aos organizadores nas redes sociais. Aí a redação também trazia a nota sobre a polêmica, né? Esse assunto, inclusive, trata do Santander, né? Lá em Porto Alegre, que acredito que foi o Santander que promoveu este evento, né? Essa exposição. Mas aqui fala que a exposição foi cancelada devido às polêmicas nos meios sociais, muita gente comentando, muitas pessoas falando nas redes sociais sobre este fato acontecido. Mas, gente, no meu ponto de vista, muito triste essa situação. E ainda algumas mães levar as suas filhas e filhos, crianças, para deixar ao lado desses homens pelados nas ruas. Eu gostaria de saber se essas mães realmente têm consciência, né, do que aconteceu. Isso é crime.
O que será da cabeça de uma criança que não tem conhecimento nenhum sobre estes assuntos, sobre a nudez humana, ao se deparar com essa situação? Eles ficam abismados. Como é que fica o seu coraçãozinho, a sua cabeça, sua mente? E, aliás, quais são as artes, então, a partir daí, que poderemos obter ou ter no país? Diversidade sexual? Quem falou para você que existe diversidade sexual? Existe homem e mulher. Não existe diversidade sexual. Existe dois sexos, masculino e feminino. Aonde foi que estudaram este assunto? Que querem transformar o ser humano pior do que os animais. Porque os animais têm respeito um pelo outro. Estudaram isso em qual livro? Baseado em quê? É hora do povo brasileiro e dos verdadeiros artistas tomar atitudes e fazer alguma coisa. É hora dos mais velhos brasileiros, porque o Brasil, inclusive, é um país que está envelhecendo muito, porque os nossos jovens estão morrendo por causa das bebidas alcoólicas, por causa do alcoolismo. As drogas estão matando muitos. E nós estamos perdendo os nossos jovens, muitos novos, muitos novinhos estão partindo. É hora dos velhos brasileiros tomar atitude, gente, e fazer alguma coisa para mudar a moral do nosso país chamado de Brasil. Muito obrigado por você. E se você gostar então dos meus vídeos, dá um like. Faça o seu comentário lá no nosso canal, aí no nosso canal VTAJS no YouTube. Tá ok? Muito obrigado.